Ignorando os limites de bloqueio, o invasor pode usar várias técnicas para ignorar esses limites. Elas incluem roubar uma cópia do arquivo ou do banco de dados que contém as credenciais do usuário e tentar quebrar as senhas offline, foi o que eu acabei de falar. Induzir o sistema a despejar, né, fazer um dump aqui das suas senhas em formato hash para você quebrar as offline. Aí entra naquela parte lá de quebra de hash. Você também tem que fazer meio que um dicionário de hash aí para você conseguir quebrar. Interceptar uma autenticação de rede e enviar o hash de login interceptado para o cracker de senhas. Então você vai fazer um ataque man the middle ali. Executar o cracker de senhas em um serviço de rede que não tem uma política de bloqueio, que é o mais óbvio, né? Executar o crack de senha em uma conta de usuário como administrador ou root que não tem uma política de bloqueio. Também um outro caso aí vinculado ao último que a gente viu ali. E aí, como é que a gente vai usar esse ataque de força bruta, né? Um ataque de força bruta é aquele em que o invasor tenta muitas senhas na esperança de adivinhar a certa. Os ataques de força bruta são limitados pelo poder de processamento e outros recursos, como memória e espaço de armazenamento. Como é que funciona isso? Eu não sei o que é um ataque de força bruta. Às vezes você até ouviu falar, mas não sabe como é que funciona, como é que executa isso. Tem aqui uns insights, né? É semelhante a atacar um cadeado de bicicleta de 4 dígitos tentando 001, 002, 003 até 9999. Você já viu alguns cadeados de bicicleta? Às vezes até cadeado normal mesmo, que era de combinação. Minha mala mesmo, ela tem um cadeadozinho do lado lá. Eles são 3 rodinhas ou 4. São 3. Que tem lá de 0 a 9. Então, teoricamente, lá você vai ter 999 combinações, porque são só 3 dígitos, né? Aqui no 4 aqui você vai ter 9.999, se for de 0 a 9, obviamente. Se você levar 5 segundos para testar o cadeado da bicicleta e houver 1000 combinações, que no caso aqui vai ser 9999, aí ele tem um 000, né? Então vai contar como 1000. Levará 5.000 segundos para testar todas as opções. Se você substituir isso por uma trava de 5 dígitos, ou seja, aumentar mais um dígitozinho aqui, né? Levará no máximo 50.000 segundos para quebrá-la. Assim, uma regra padrão das senhas é: comprimento mais longo é igual mais difícil de quebrar. Antigamente o pessoal falava, tem a complexidade da senha e tudo mais. Realmente, dificulta mais, só que essa parte aqui do comprimento mais longo, ela pesa um pouco mais do que a parte de combinação, porque você vai aumentando ali. Primeiro que quando um cracker de senha vai tentar quebrar, normalmente ele vai aumentando as combinações, os dígitos, né? Então, ele começa lá com, por exemplo, o Wi-Fi é no mínimo acho que 8 dígitos, né? Então começa com 8 dígitos. Você coloca uma senha lá que tem 25 dígitos, cara, até ele conseguir chegar lá na combinação de 25 dígitos, leva muito tempo. Então, o que pesa mais é o comprimento aqui do que a aleatoriedade ali dos caracteres propriamente dito. Talvez você tenha pensado em usar a senha 9998, pois demoraria mais tempo até ser pesquisada, né? Se começar aqui com 001, 002, 003. O problema é, e se o invasor começar em 9999 e fazer a contagem regressiva? Vai ser a segunda senha que ele vai quebrar. Por isso a maioria dos softwares de ataque não começa pelas extremidades, mas divide o espaço de ataque em partes e seleciona algumas partes para pesquisar aleatoriamente. Então vai quebrando ele de forma aleatória, beleza? Seguindo aqui na parte de força bruta ainda, existem diferentes variações de ataque de força bruta que tentam, né, encurtar o tempo de pesquisa usando atalhos. A gente tem aqui o ataque de regra, que ele vai usar a lista de palavras para criar variantes e combinações. Se o dicionário do invasor estiver esgotado, a ferramenta de quebra tentará variações das senhas, cortando ou expandindo palavras ou substituindo números ou caracteres especiais por letras. Por exemplo aqui, senha com S maiúsculo, o senha aqui com S maiúsculo e um 3 no lugar do E, ou um senha aqui com um 3 no lugar do E e um 4 no lugar do A, enfim. Vai fazendo essas alternâncias aí, né? Essas variações para tentar quebrar a senha ali. Também pode tentar combinações específicas de caracteres usando espaços reservados. Por exemplo, aqui o ponto de interrogação A, né? Ponto D e tal, que é conhecido como ataque de máscara. O principal problema é que esse ataque requer um certo nível de conhecimento de máscaras. Se você adivinhar errado, toda pesquisa será perda de tempo. Por algum motivo, sei lá, você viu um pedaço da senha ou sabe que tem um dígito lá específico. Eu sei que o terceiro dígito é um número 5, então você coloca aquilo lá, mas se não for, você viu errado, aí dá problema, você vai perder tempo. É mais ou menos o que o material tá querendo trazer aqui. Essa parte de pulverização de senhas aqui, ele é o conceito de força bruta controlada, testando várias contas com senhas comuns ou direcionadas. A velocidade com que as solicitações são enviadas também pode ser limitada e máscaras específicas e outras técnicas podem ser usadas para adaptar o ataque. Lá no Security Plus, ele traz esse conceito como pulverização de senha o seguinte: você pegar lá uma senha 1, 2, 3, 4, 5,
e testar lá em várias contas. Então você vai pegar essa senha e testar a mesma senha em várias contas. Esse é o conceito que ele trazia lá de pulverização. É que ele não adentra muito. Ele só fala isso, que você vai testar várias contas com senhas comuns ou direcionadas. O que ele quer dizer com isso? I don't know. Mas tenha em mente esse conceito que eu expliquei para vocês, onde ele pega uma senha específica e testa em vários usuários para justamente evitar bloqueios, né? Porque, por exemplo, se eu pego 1, 2, 3 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tento no admin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no admin, 1, 2, 3, 4, 5, 7, pode ser que essa senha aqui, esse usuário, né? Na verdade, ele já fique suspenso por essa tentativa de imediato ali. Então eu pego essa senha comum e vou testando em vários usuários que, até, dependendo da lista de usuários, até voltar lá no início, pode ser que o tempo dessa tentativa já tenha zerado. Beleza? Vamos seguindo aqui então, falar aqui de algoritmos de hashes no Linux. Originalmente, as senhas do Linux eram armazenadas em texto não criptografado junto com as contas do usuário em /etc/PSWD. Eu não sei o quão anteriormente era isso, né? Mas enfim. Por segurança, agora são armazenadas com valores hashes em /etc/shadow. O algoritmo de hash usado em /etc/shadow depende da distribuição. Pode ser MD5, Blowfish e mais recentemente SHA-256 e SHA-512. Para encontrar o algoritmo de hash em uso, digite o comando sudo cat /etc/shadow é uma janela de terminal. E aí você vai fazer essa comparação aqui de hash aqui, né? Que vai começar com um cifrão ou um dólar. Se for 1 aqui, ele vai ser MD5. Se for 2A, Blowfish. Se for 5, SHA-256. Se for 6, o SHA-512. E aí tem um exemplo aqui de, no caso, como ele começa aqui com $6, ele vai ser o quem aqui? SHA-512. Beleza? Vamos seguindo aqui então. Agora vamos falar aqui de algoritmos hash no Windows. O Windows usa senha para autenticar usuários, serviços e computadores. Desde o Windows NT 4.0, o Windows armazena nomes de usuário e senhas locais no gerenciador de contas de segurança, esse famoso SAM, que seria Security Account Manager. Acho que é isso. As senhas são armazenadas como dois tipos de hash. O hash LAMAN. Antes do hash, as senhas são convertidas em maiúsculas e em seguida truncadas ou preenchidas para terem 14 caracteres. O valor real que é armazenado não é o hash de senha em si. Em vez disso, o hash é dividido em duas partes de 7 bytes. Cada uma é usada como a chave DES de 56 bits para criptografar a cadeia fixa. E tem essa cadeia muito doida aqui. Como o hash não tem salt, que a gente já sabe o que é salt de senha, né? Ele é suscetível a ataque de dicionário e Rainbow Table. E o hash NT é um hash MD4, isso. Simples de senha, codificado em UTF-16 Little Endian. Ele não tem salt, mas permite senhas de até 128 caracteres. Ou vai cair isso na prova? Eu não cheguei a ver nenhuma questão desse tipo. E acho que não vai chegar a esse nível de profundidade. Continuando aqui ainda, de uma perspectiva mais ampla, nem toda autenticação é feita por senhas. Algumas credenciais são armazenadas como chaves privadas, certificados ou sistemas de concessão de tickets, TGT. Aí é que a gente começa a falar de um tal de Kerberos que o bicho arrocha, que são usados para autenticação de rede. Eles também podem ser alvos. A Autoridade de Segurança Local do Windows, esse LSASS aqui, usa LSA Secrets para armazenar uma variedade de senhas de usuário, serviço, aplicativo. Em alguns casos, como Kerberos ou LSA Secrets, podem ser encontrados na memória após o usuário fazer logon ou o computador inicializar e podem ser despejados usando essa ferramenta Mimikatz aqui. Eu tentei fazer um teste com ela, não rolou, e aí não sei por que exatamente. E aí no curso que eu fiz CH eu até comentei isso com o professor e tal, e ele falou que tipo assim, de tempos em tempos ela para de funcionar, mas o pessoal atualiza ela. Não sei se eu dei azar de pegar isso ou eu tava fazendo coisa realmente errada, mas não rolou. Quebrava o aplicativozinho lá. Tem no GitHub, tá? É fácil de baixar, não tem muito erro.